Gênesis capítulo 6, versículo 8 a seguir. Glória a Deus. Você que tem a oportunidade aí de pegar a Bíblia Sagrada e acompanhar a leitura da palavra, se você quiser fazer isto, faça. É Gênesis capítulo 1, versículo 8 a seguir. Hoje é o jejum dos vencedores. E estão aqui um grupo de vencedores. Esse grupo de vencedores não abriram mão deste culto, deste jejum, porque é o jejum dos vencedores. Amém? Vamos ler a palavra? Gênesis capítulo 6, versículo 8 a seguir. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém, meus irmãos? Levanta a mão ou a Bíblia Sagrada e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, sei que ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é infalível, ela é soberana, ela é a verdade, ela é digna de toda a nossa aceitação. Meu Deus, abençoa os teus filhos que estão presentes aqui para receber a sua palavra. Deus querido, Deus amado, nós estamos aqui porque amamos a palavra do Senhor e somos adoradores do Senhor e queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Oh meu Deus, fala neste momento ao meu coração, porque estou pronto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Vamos melhorar isso aí para Jesus, minha gente. Batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Mais forte, palmas misturado com glória a Deus. Na igreja que glorifica, o mal não fica. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu me deparei com este texto sagrado nesta manhã, quando eu entrava no meu gabinete. E eu abria a Bíblia Sagrada e pedia ao Senhor que me desse uma mensagem. E eu me deparei com este texto sagrado. E aqui vai a palavra que Deus colocou no meu coração. Queridos e amados irmãos, baseado neste texto sagrado, quero trazer para vocês aqui alguns elementos essenciais na vida do verdadeiro crente. Alguns elementos essenciais na vida de um vencedor, já que hoje é o jejum dos vencedores. E eu quero perguntar mais uma vez, já sabendo da resposta: quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Levante a sua mão.
Meus amados, todos nós já ouvimos falar de Noé, conhecemos a história de Noé, ouvimos falar sobre a arca de Noé, mas o que eu quero falar nesta manhã não é sobre a arca de Noé, é sobre alguns elementos essenciais que a Bíblia mostra existiam na vida de Noé, que fez de Noé um homem diferenciado em sua geração. Um homem que sobressaiu em meio à geração da sua época. Em Noé vemos os elementos essenciais na vida de um verdadeiro crente, ou na vida de um vencedor. O testemunho, o trabalho deste herói da fé nos deixou lições preciosas, essenciais e sobrenaturais. Quais são esses elementos que, olhando para este texto sagrado, nós vemos na vida de Noé e que não pode faltar em nossas vidas, se queremos de fato ser vencedores? Primeiro elemento que eu vejo aqui é a posição de servo de Noé. Digam comigo, a posição de servo. Não, diga mais alto, a posição de quê? A posição de servo. O versículo número 8 do texto em foco está dizendo: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Em meio àquela geração, a Bíblia Sagrada está dizendo que Noé achou graça aos olhos do Senhor, salvo mesmo sem merecer, salvo pelo favor de Deus. Noé também era portador da natureza do pecado, que se mostrou em Adão. No entanto, quando Deus decidiu recomeçar a terra, Deus o escolheu e o manteve salvo, porque Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Por que que Deus olhou para Noé? Por que que Deus, quando decidiu recomeçar a terra, Ele olhou para aquela geração e Ele escolheu Noé? Porque Ele viu que Noé estava na posição de servo. Na posição de servo. Meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ser mais do que vencedores, nós precisamos nos colocarmos na posição de servo diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, glorifica o nome de Jesus. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 22, a palavra do Senhor está dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se o crente não se colocar na posição de servo diante do Senhor, ele não servirá a Deus, e não servindo a Deus, fica impossível ser vencedor. Meus amados, para muitas pessoas, ser servo não é uma boa coisa. Para muitas pessoas, ser servo tem uma conotação negativa. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso sentimento de grandeza, nosso egoísmo não se agrada da ideia de ser servo. Porque a definição de servo
é criador. Um servo, ele é um criado, ele é servente, ele é servo do dever. Ou seja, é aquele que não é livre. Muitas pessoas até se dizem servos de Deus, mas nunca está na posição de verdadeiramente um servo de Deus. Porque na verdade ele quer ser livre, ele não quer ser servo. Ele quer ser livre para fazer o que ele bem entende, ele quer ser livre para pecar, ele quer ser livre para atender seus anseios, suas vontades, suas paixões, seus sentimentos. Não importando que esses anseios, paixões, sentimentos e vontades estão em desacordo com a vontade de Deus. Então muitas pessoas até dizem serem servos e servas de Deus, mas nunca estão na posição de servo. Porque ser servo é ser um servidor, é ser servente, é ser servo do dever, é não ser livre. É fazer exatamente a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é muitas vezes deixar de fazer a nossa própria vontade. É priorizar a vontade de Deus. Prevalece a vontade de Deus. Prevalece a vontade de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quando afirmamos que somos uma comunidade de salvos, de servos de Deus, queremos dizer que ser servos e servas de Deus significa ser pessoas que nasceram de novo, pessoas regeneradas, pessoas que experimentaram mediante a graça de Jesus a bênção da conversão, do perdão, da regeneração e da justificação. Até mesmo porque o homem velho, o homem natural, repudia, não aceita a ideia de ser servo. Ser servo, para o homem natural, é coisa que a carne não quer e rejeita. É mais ou menos o que era a humildade na cultura grega. A humildade na cultura grega era sinônimo de fraqueza, de opróbrio e de vergonha. Então, na verdade, muitas pessoas não querem ser servos, nem servas. Eles querem ser livres. E há uma hipocrisia muito grande no meio evangélico, quando alguém diz ser servo e serva de Deus, e não serve a Deus, e não obedece a Deus. Não está dizendo que é servo, mas não está na posição de servo e serva. Quando Deus olhou para aquela geração e Deus decidiu recomeçar, Deus olhou para Noé e viu, esse está de fato na posição de servo. Eu vou usá-lo, eu vou usá-lo, eu vou usá-lo, eu vou usá-lo. Aleluia. Será que de fato nós estamos na posição de servo de Deus? Para se tornar um servo, uma serva, é preciso passar pelo Calvário. Sem passar pelo Calvário, ninguém vai se colocar na posição de servo e de serva de Deus. É preciso se tornar num imitador de Jesus.
se não nos tornarmos um imitador de Jesus, jamais vamos nos colocar na posição de servos e servas de Deus. O que a palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, recebeu a forma de homem, se tornando servo, se humilhou. Sendo Deus, ele aceitou receber a forma de homem, se fazendo servo. E teve um dia que ele, falando com os seus discípulos, ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aleluia, aleluia. Ei, você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Será que nós estamos na posição de servos? Deus está olhando para cada um de nós aqui hoje. Aleluia. Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para cada um de nós. Deus está vendo a nossa posição, se é de fato uma posição de servos e servas de Deus. Segundo lugar, segundo elemento essencial que nós encontramos aqui na vida de Noé, e por isso Deus o usou para uma tremenda obra. Vemos a sua atitude. Diga comigo, a sua atitude. Diga outra vez, a sua atitude. O versículo 9 do texto em foco está dizendo: Noé era varão justo e andava com Deus. Aqui nós vemos a atitude de Noé. Ele era varão o quê? Ele era varão o quê? Justo. A definição de atitude é maneira de se comportar, agir ou reagir. Significa dizer que a maneira de Noé se comportar agradava a Deus. A maneira dele agir agradava a Deus. A maneira dele reagir agradava a Deus. Então a sua atitude era uma atitude agradável a Deus. Atitude é sinônimo de posição, de propósito e de comportamento. Significa dizer que a posição de Noé, que falamos aqui no primeiro tópico, era agradável a Deus, a posição de servo. O propósito de Noé agradava a Deus e o seu comportamento era um comportamento agradável a Deus. Como têm sido as nossas atitudes? Nossos propósitos, nosso comportamento. Mas aqui dentro da igreja a nossa atitude é das melhores possível. Aqui dentro da igreja na hora do culto, o nosso comportamento são dos melhores possíveis. Mas mesmo dentro das igrejas, tem gente que tem atitudes inadequadas, comportamentos inadequados. Às vezes na hora da mensagem está conversando, está batendo papo, está tratando de outros negócios e não está nem aí por aquilo que Deus está falando na hora do culto. Atitude errada, comportamento errado. Deus olhava para Noé e via a posição de servo agradável e via a sua atitude, o seu comportamento, os seus propósitos eram agradáveis a Deus. Veja bem, a Bíblia Sagrada fala que ele era justo.
Como eu disse para vocês, Noé era homem justo. Apesar de ser sujeito ao pecado, porque ele era humano, não era divino, Noé procurava andar em justiça, cumprindo a vontade de Deus. A Bíblia está falando claramente no versículo 9 que ele era um homem justo. O que é ser justo? Uma pessoa justa é uma pessoa que expressa exatidão, que tem em consideração a verdade. Paulo falou sobre a justiça lá em Efésios no capítulo 6, e ele disse que a justiça é uma arma indispensável da armadura de um cristão. Na sua escala cronológica, quando ele falava sobre as armas que compõem a armadura de um verdadeiro cristão, ele incluiu a justiça, dizendo que ela é uma arma indispensável da armadura de um cristão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes nós não somos justos uns com os outros? E quando não somos justos uns com os outros, não estamos sendo justos com Deus também. Deus, a palavra de Deus está dizendo que Noé era um homem justo. Sejamos justos com as pessoas e com Deus. Quando falamos mal de alguém, não estamos sendo justos com esta pessoa. Quando alimentamos um boato, falando da vida de alguém, e nós alimentamos sem saber da verdade, não estamos sendo justos com esta pessoa. E se nós não estamos sendo justos com o nosso próximo, não estamos sendo justos com Deus também. Portanto, se queremos ser vencedores, mais do que vencedores, nos coloquemos na posição de servos e servas de Deus. E que a nossa atitude ou as nossas atitudes possam afirmar que somos pessoas justas para com o nosso próximo e para com Deus também. Aleluia. Ei, pode glorificar o nome de Jesus? Terceiro elemento essencial que eu vejo aqui na vida de Noé, o seu caráter. Diga comigo, o seu caráter. Qual é a definição de caráter? Conjunto de características que, sendo boas ou más, mostra quem é a pessoa. O seu caráter mostra quem verdadeiramente você é. Mostra seu temperamento, mostra sua personalidade, mostra sua transparência e mostra sua honestidade. Ou mostra o outro lado. Aleluia. Tem um provérbios que diz assim: quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela. Eu ouvi a entrevista de uma pessoa que, vamos dizer assim,
quase que da noite para o dia ficou milionária. Quase da noite para o dia ficou milionária. Era uma pessoa pobrezinha, que veio de uma vida lá do interior, não tinha nada. E de repente, esta pessoa fica milionária e famosa. Numa entrevista, o repórter perguntou para esta pessoa assim: escuta aqui, a gente observa muitas pessoas que vêm lá de baixo, de repente fica rica, fica famosa, muda a sua postura, muda o seu comportamento, deixa de ser humilde, e você continua com aquela mesma postura, com aquelas mesmas atitudes, com aquela mesma humildade. Nem parece que você é rica, rapaz. E ele disse assim: olha, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro só mostra quem verdadeiramente a pessoa é. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem tem caráter, tem caráter. Não é o dinheiro que vai mudar o seu caráter. Quando parece que o dinheiro, a fama mudou o caráter da pessoa, não é que mudou, é que só revelou quem a pessoa já era. Noé era um homem de caráter. Noé era um homem que tinha um temperamento agradável a Deus, uma personalidade agradável a Deus, uma transparência agradável a Deus, uma honestidade que chamava a atenção de Deus. Por isso ele era um homem de caráter. A Bíblia Sagrada está dizendo no versículo de número 11: a terra estava corrompida, cheia de violência. Ora, a terra estava corrompida e cheia de violência. Noé estava vivendo no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração distanciada de Deus, mas o seu caráter não permitiu que ele se envolvesse. O seu caráter não permitiu que ele se contaminasse com tais pecados daquela geração. Aleluia. Nós vivemos em um mundo conturbado, aonde cresce todo tipo de pecado, aonde cresce todo tipo de imoralidade. Neste mundo a gente convive com tanta desonestidade, com tanta corrupção, com tanta imoralidade, com tanta promiscuidade, mas o nosso caráter não permite nos envolver, porque nós já estamos envolvidos com Jesus, com a sua palavra. Aleluia, oh glória. Você pode glorificar o nome de Jesus? A terra estava corrompida e cheia de violência. Noé vivia ali no meio daquela geração, mas ele não se misturou, ele sobressaiu. Significa dizer que nós podemos, mesmo nesta terra corrompida, onde cresce todo tipo de pecado e imoralidade, nós podemos agradar a Deus, porque a palavra de Deus está moldando o nosso caráter. A palavra de Deus molda o nosso caráter. A palavra de Deus vai refinando-nos e vai nos preparando para cada dia sermos melhores na presença de Deus. Aleluia, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Outro elemento essencial que a gente vê aqui na vida de Noé e que não pode faltar na vida de um vencedor
é o seu testemunho. Diga comigo, o seu testemunho. Diga, seu testemunho. O versículo 12 está dizendo: viu Deus a terra, que estava cheia de violência e estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Você veja bem que a palavra está dizendo que Deus olhou para a terra e Deus viu que a terra estava corrompida. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E quem era Noé no meio daquela carne, no meio daquela geração corrompida? Quem era Noé? Um testemunho. Em sua geração e entre os contemporâneos, Noé era o pregador da justiça. Ele dava testemunho da palavra de Deus. Ele dava testemunho de Deus. Ele era pregoeiro da justiça no meio daquela geração. Deus quer que nós sejamos testemunhas dele nesta terra. Tanto é que a palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 8. O pastor pode procurar aí para mim, pastor Isaías. Ali o Senhor fala: e recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo, minha gente. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. E ser-me-eis o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até nos confins da terra. Está aí, obrigado. Atos capítulo 1, versículo 8. Significa dizer que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, fica fácil ser uma testemunha de Jesus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, fica fácil ser uma testemunha de Jesus. Noé estava cheio do Espírito Santo então, pastor, porque ele era testemunho. Noé estava. Agora deixa eu te explicar. Uma vantagem que nós temos em relação a esse detalhe do Espírito Santo hoje e o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós temos uma vantagem hoje em relação a Noé e a todos do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus descia da seguinte maneira: todas as vezes que Deus queria realizar uma obra, e Deus precisava usar um servo dele para a execução daquela obra, Deus enviava o seu Espírito e descia sobre aquele servo. E ele realizava aquela obra, e ao terminar de realizar aquela obra, o Espírito do Senhor se retirava. Foi assim com todos os homens que foram usados pelo Espírito Santo para efetuar alguma obra dentro da vontade de Deus. O Espírito do Senhor descia, usava, ele realizava aquela obra e o Espírito do Senhor se retirava. Depois o Espírito do Senhor descia, o servo de Deus realizava aquela obra e o Espírito do Senhor se retirava. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu para ficar e ficou.
Ele desceu para ficar e ficou. Ele habita conosco, Ele está em nós. Aleluia. Aí o Senhor falou, Ele virá para ficar, para habitar com vocês. Nós temos esta vantagem. Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo te capacita para você ser uma testemunha de Jesus neste mundo conturbado, neste mundo cheio de coisas erradas. O Espírito Santo te capacita para você ser uma testemunha. Repito, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. Aleluia, glorifique o nome de Jesus. Somos nós uma testemunha de Jesus nesta terra? Somos nós uma testemunha de Jesus nesta terra? Qual é o testemunho lá que você dá diante dos seus vizinhos, na empresa, no colégio, lá no trabalho? Noé era uma testemunha viva do poder de Deus na sua geração. Outro elemento essencial que eu vejo aqui na vida de Noé, e não pode faltar na vida de um vencedor, é a sua comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão. Diga mais alto, é o quê? Comunhão é afinidade. Nós temos afinidades com Deus, temos amizade com Deus, temos comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada está dizendo no versículo de número 9 que Noé andou com Deus. Ele andava com Deus. Se ele andava com Deus é porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha afinidade com Deus. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Andarão dois juntos se não estão de acordo? Noé andava com Deus porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha amizade com Deus, ele tinha afinidade com Deus. Eriande clama labaxandarai, aleluia, glória a Deus. Deus andava com Noé, Noé andava com Deus, porque Noé tinha comunhão com Deus. Noé ouviu a voz de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, não somente anda com Deus, mas ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele andou com Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele cumpriu a vontade de Deus, ele herdou as promessas de Deus. Quem tem comunhão com Deus, pode ter certeza que você anda com Deus, você ouve a voz de Deus, você cumpre a vontade de Deus e você herda as promessas de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Outro elemento essencial que eu vejo na vida de Noé aqui, que nós podemos ver para encerrar, é a sua obediência a Deus. Diga comigo, a sua obediência, a sua submissão a Deus. Enquanto aquela geração não queria saber de Deus, enquanto aquela geração virava as costas para Deus, enquanto aquela geração estava envolvida em se corromper, estava envolvida com a violência,
promiscuidade e etc. Noé, ele era submisso a Deus, ele esperava Deus dar a ordem para ele obedecer a ordem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 22, que nós não lemos este versículo no texto em foco, mas o versículo 22 do capítulo 6 está dizendo assim: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Noé fez tudo conforme o que Deus lhe mandou. Por que ele fez tudo conforme o que Deus lhe mandou? Porque ele estava debaixo da submissão. Ele estava debaixo de obediência. Aleluia. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo de submissão a Deus, a exemplo de Noé, a gente faz tudo conforme a vontade de Deus. Tudo conforme a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Noé era um homem íntegro. E Deus usa homens, mulheres, pessoas íntegras na construção da história. Aleluia, eu vou repetir. Esse privilégio de ser usado na construção da história, ser usado por Deus, esse privilégio não é somente para Noé, não é um privilégio de Noé. É um privilégio de todos que querem andar na presença de Deus. Todos que têm esses elementos essenciais podem sim ser usados por Deus na construção da história. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Se não entendeu ainda, eu vou repetir. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Noé, como eu disse para vocês, ele foi usado por Deus na construção da história. Passou de uma era para a outra e povoou a terra. Passou de uma era para outra e povoou a terra. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela fala de vários homens e mulheres que foram usados por Deus na construção da história. Para mostrar para você que não foi um privilégio apenas de Noé, mas de todos que querem andar na presença de Deus, podem ser usados por Deus na construção da história. Homens íntegros, mulheres íntegras, são instrumentos afinados de Deus para grandes obras. Deus usa vasos pequenos e vasos grandes. Agora, Ele não usa vasos sujos. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu sou pequenininho, eu sou o crente mais humilde da igreja, eu sou pequenininho. Eu estou dizendo para vocês, se é que você entende assim, então estou dizendo que Deus usa vasos grandes e vasos pequenos. Agora, Ele não usa vasos sujos. Sujos Ele não usa.
O Pentateuco instruiu uma nação, a nação de Israel. Moisés foi um grande legislador hebreu, talvez o maior vulto do Antigo Testamento, ou um dos maiores. Samuel, Deus usou Samuel tremendamente na construção da história. Samuel instituiu uma escola profética para ensinar o povo leis e preceitos e a vontade de Deus. Deus usou Jó de uma maneira extraordinária na construção da história. Jó usou Daniel de uma forma tremenda e extraordinária na construção da história. Daniel escreveu uma das maiores obras sobre escatologia no Antigo Testamento. E assim como Deus usou Noé, assim como Deus usou Moisés, assim como Deus usou Samuel, assim como Deus usou Jó, assim como Deus usou Daniel e usou tantos outros homens e mulheres no passado na construção da história, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar, Deus quer nos usar. Xande clama labaxandarai. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você pode dar mais um glórias ao Senhor? Pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Quer ser um vencedor? Quer ser um vencedor? Quer ser uma vencedora? Tenha em sua vida, não deixem faltar esses elementos essenciais e outros que não podemos falar agora, que pode e vai fazer de você um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. E ainda mais, Deus pode e vai usar você como um instrumento na continuação da construção da história. Fique em pé em nome de Jesus.